para a ceia de hoje? Aleluia! Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 1, tá? Hebreus capítulo 12. Aleluia. Amém, igreja? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém, amados? Eu vou ler só até aqui, são 4 versículos somente, mas eu vou repetir, porque nós vamos falar sobre isso essa noite, amém? Olha só, versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus. Se você não tinha aberto, abriu agora, acompanha a leitura. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Fecha os teus olhos, Senhor Jesus. Muito obrigado por até aqui o Senhor ter passeado em nosso meio com a tua presença, com a tua glória, com a tua bondade, com a tua fidelidade. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que tu sempre está presente em nossas reuniões, porque sem a tua presença nós não estaremos aqui de uma forma tão renovados e tão esperançosos no amanhã. Acabamos de ler aqui um versículo da tua palavra, a palavra do meu Deus, e queremos pedir entendimento e graça. Prepara os corações, fala conosco, nos instrua, nos anima, nos corrige, nos edifica, porque é a tua noiva e nós só apenas servos. Pai, em nome de Jesus eu oro e agradeço por essa palavra. Amém. Amém, queridos? Hebreus é uma carta, uma epístola escrita aos Hebreus, por isso que o título é esse, tá? Aos Hebreus. Então ele foi escrito direcionado aos Hebreus, judeus que se converteram ao cristianismo, e durante essa conversão, ainda em fase de transição, ainda estavam inquietos, ainda não estavam certos, ainda estavam confusos. Então foi escrita a carta aos Hebreus para que lhe desse um direcionamento em Jesus Cristo, como sendo a única saída e o mediador entre Deus e os homens. Amém? Então por isso e com esse intuito foi escrito a carta aos Hebreus para aquela época, mas hoje ela fala de uma forma tremenda e profunda em nossos corações, e essas palavras vai falar aos nossos corações aqui essa noite. Amém, amados? E eu li aqui apenas 4 versículos. Por que eu li 4 versículos? Porque nós vamos falar um pouquinho do versículo anterior também. Isso aqui é uma continuação de uma leitura, de um tratar que havia acontecendo em meio ao povo hebreu, ao povo que se converteu a Jesus Cristo. Amém? E quando fala aqui que o escritor escreve que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo ao versículo, ao capítulo 11. Ele está se referindo a homens e mulheres de Deus que agiram de forma extraordinárias ali atrás. Se você quiser ler na tua casa, é a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Homens e mulheres comuns como eu e como você, que tiveram a ousadia
de não mais viver essa lógica humana e mundana, mas tiveram a ousadia de viver através da fé e na dependência de Deus. Amém? Então quando o escritor fala assim, olha só, vocês estão sem saber a quem adorar, olha só, vocês estão meio que olhando para frente, olhando para trás, mas eu quero dizer que vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres ousados, que decidiram a viver uma lógica de fé, através da adoração e da fidelidade com Deus. Então o escritor já começa direcionando eles, para eles olharem o legado que foi deixado ali atrás, e para que eles fossem firmados na fé. Amém, amados? E ele está falando sobre um grupo de mulheres, amados, que não era super-homens ou mulheres maravilhas, eram mulheres comuns, como eu e como você. Ele está falando ali de mulheres, no capítulo 11 de Hebreus, que decidiram ultrapassar esses limites, mas eram homens como Noé. Todos conhecem a história de Noé. Noé que foi criticado, zombado, chamado de louco. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus ao mandar ele fazer uma grande barca, uma arca, para que a tua família, aqueles que crescem, fossem salvos. Qual que é o diferencial de Moisés? Ele não estava vivendo a lógica humana, porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, fala assim: quando avisado por Deus a respeito de coisas que ainda não se viam. Ou seja, se fosse um lugar que tivesse inundações constantes, como muitos lugares têm, catástrofes constantes, como tem países que têm, ainda assim poderia alguns acreditarem, mas Deus estava falando ainda numa época que não tinha chovido sobre a terra, subiu o vapor da terra e ali molhava as plantas. Nisso aqui, então o povo ainda não sabia o que era uma grande chuva e muito menos o que era um dilúvio. Por isso não acreditaram, mas existia um homem que não vivia na lógica humana, porque todo aquele povo de dura certeza, aquele povo ali que andava praticando violência, idolatria, tudo que não agrada a Deus, estava praticando e eles viviam uma lógica humana e mundana. Mas ali existia um homem chamado Moisés, que falou assim: eu vou mudar isso, eu não vou mais depender de lógica humana, eu quero viver na lógica da fé e na dependência do que Deus me falou. Amém, amados? Eu estou falando aqui, ele está se referindo também a um homem chamado Abraão, que vivia no meio da tua parentela, tranquilo, maravilha. Como é bom, né, gente? Uma família grande, unida, né? Mas Deus falou assim: sai do meio da tua parentela e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. Queridos, eu estou falando de um homem como eu e como você. Imagina uma proposta dessa para qualquer um de nós. Deus fala assim: olha, você ajuda as malas, faz as malas e vai para um lugar, e no percurso eu vou te falar para onde você vai. Queridos, é um homem que deixou de viver na lógica humana, irmão Luciano, e falou assim: eu conheço a voz do meu Deus, e se ele falou, eu vou, porque vai dar tudo certo. É sobre isso que eu quero falar aqui essa noite. Aleluias! De homens como Abraão, homens como Noé, homens como Sansão, que por muito tempo da sua vida usou o seu poder e a sua beleza para fazer coisas que não agradavam a Deus, mas no final da sua vida ele se entregou literalmente para adorar a Deus e fez aquilo a qual ele foi chamado para fazer. Aqui faz lembrar essa tão grande nuvem de testemunha de uma mulher prostituta que tinha uma vida complicada chamada Raabe, que vivia na lógica dos desfrutes da humanidade podre, mas ela ouviu falar do poder desse Deus e creu, e recebeu os espias na sua casa e se converteu ao poderio do nosso Deus, e teve a sua história mudada, ao ponto de Raabe fazer parte da linhagem do próprio Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gente, isso é extraordinário. Isso nos fala de pessoas que falaram não para as lógicas humanas e mundanas, e falaram sim para a lógica da fé e na dependência de Deus. É sobre isso que eu quero falar essa noite. É sobre isso que o Senhor quer que nós levemos essa igreja para viver. Não essa lógica do mundo que nós vivamos nela, mas uma lógica diferenciada, que está atento à direção e o querer do nosso Deus. Quantos estão compreendendo essa introdução da palavra? Aleluias! Aleluias! Ele fala de pessoas que ousaram obedecer diante de qualquer circunstância.
Homens como Daniel, que talvez não é citado no capítulo 11, mas vocês conhecem a história de Daniel. Daniel não sabia como seria. Então ele não vivia na lógica, porque a lógica qual seria? Se é para parar de orar, eu vou parar. Essa é a lógica do mundo, na ameaça, quando sofremos algum tipo de ameaça. Jordão e Mônica, bem-vindos. Essa é a lógica mundana. Mas Daniel não vivia na dependência, irmão Glaucio, na lógica mundana. Ele falou assim: eu não posso parar de orar ao meu Deus, porque é o meu lugar de intimidade, é o meu secreto com Ele. Então eu vou viver na lógica da dependência e da fé do meu Deus. Ainda que me jogue numa cova com leões, não sei de que forma vai ser, mas eu confio no Deus que eu sirvo. Queridos, é uma lógica que não tem lógica. É uma lógica que a humanidade, nós talvez não consigamos alcançar, mas o Senhor quer que você alcance essa noite. Ele quer dizer para você que você não tem diferença de Daniel, que você não tem diferença de Noé, que você não tem diferença de Abraão. Eram homens como eu e como você, com os mesmos medos e temores, mas decidiram não viver por lógicas mundanas e decidiram viver pela fé na dependência de Deus. Aleluias, aleluias. Ele se negou a adorar outro Deus. Também os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que todos conhecem, também foram homens extraordinários. Não estavam na galeria dos heróis da fé, mas deixaram um legado para nós. Era simples assim, era só adorar uma estátua feita pelo Nabucodonosor, não é isso? Era simples para muitos. É isso, pastor? Essa é a lógica humana. Ou você adora ou vocês morrem. Muitos de nós já estavam de joelho, talvez, mas o Senhor te trouxe aqui essa noite e fala assim: não rompa os seus princípios, não abra mão daquilo que eu tenho na tua vida, não se prostre diante de outros que não seja eu. E eu não estou falando só de estátua, eu estou falando de tudo que tenta tirar na sua vida o primeiro lugar que pertence a Deus. Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria na sua vida. O Senhor está falando assim: não se renda, não recue, não negocie. Aleluia. Eu vejo respostas de Deus aqui essa noite. Eu vejo Deus dando respostas para vidas aqui essa noite. Aleluias. 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 Queridos, estamos refletindo sobre a vida de homens e mulheres que agiram pela fé, mas de maneira estranha a essa lógica mundana, capitalista, consumista, de interesses próprios. É uma galeria, lê Hebreus capítulo 11, são muitos que nós estamos falando. Homens como Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? Quem já leu sobre Enoque? Homem que em meio a uma geração corrupta, ele viu que é possível andar com Deus. Homem que com todas as ofertas, as propinas e os pratos oferecidos, ele escolheu andar com Deus. Aleluia. E Deus o tomou para si. Homens como Enoque, mas eram homens, queridos. Então há a possibilidade sim de nós dizermos não àquilo que não agrada ao nosso Deus. Eu estou falando sobre isso essa noite. Amém? Esses heróis da fé, a qual aqui fala em Hebreus capítulo 11, como sendo uma grande nuvem de testemunhas, não eram testemunhas populares, porque a geração deles já tinham passado. Aqui Hebreus capítulo 12 está falando: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas não é uma presença física deles que estão em nossa volta, mas sim a veracidade e as grandezas daquilo que eles praticaram e que ficou como testemunho até na nossa época, para a nossa geração. Então esse testemunho deles que deixaram para Hebreus capítulo 12 também serve para nós hoje, que é dia 5/6 de 2023, é isso que é hoje? Esse testemunho serve para nossas vidas hoje também. Estamos rodeados. É 4. Passa tão rápido, a gente pega até a noção dos dias, né? Mas eu estou passando rápido até demais, eu estou um dia na frente. Então, queridos, não é essa presença física, mas é a grandeza dos seus testemunhos que fala conosco também nessa noite. Se eles conseguiram, nós também conseguiremos nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Aleluia!
quando ele fala que estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele nos aponta e faz lembrar de pessoas que abraçaram essa lógica que age pela fé, na dependência de Deus. Quando agimos pela fé, queridos, nessa lógica que o mundo não entende, nós escapamos da lógica desses cegos espirituais e podres, que diz assim, que é o normal aí fora. Fala assim, ó, se você tiver oportunidade, sonegue mesmo, pois se você não sonegar, tua empresa vai quebrar. Isso é normal, amados. Tem empresários aqui, não tem? E não é normal? A lógica é essa. Infelizmente vivemos num país, gente, que é muito difícil. Nós fomos empresários por 28 anos. Queridos, nós estamos vivendo num país difícil, mas é uma prática que não agrada a Deus. Temos que lutar contra isso. Não é isso? A lógica mundana fala assim: mulher, se tu foi traído, dê um troco, sua boba, paga com a mesma moeda. É assim a lógica mundana, e os conselhos mundanos são assim. Ah, mas te bateu? Manda matar. Não é isso? Se vingue, larga de ser mole. Essa é a lógica mundana. Rapaz, você vai deixar por isso mesmo? É assim a lógica. É esses os conselhos, né? Os meninos. Se demora a gatinha, né? Cadê os meninos? Pedro, você é muito novo, Pedro. Vigia aí. Não tem, né, gente? Nós não temos intermediários, né? Você já está firme aí, viu, Pedro? Você não deu nem risada, viu, Gordo? Fica certo. Se tu rir, o cotovelo pega firme. Caicão está novo também ainda. Deixa eu dar uns dias mais. Então vamos pular essa parte. Amém, queridos? Isso é o que o mundo fala. Mas em Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mateus capítulo 7, versículo 3 diz assim: a porta é ampla, é grande, o caminho também, mas esse é o que leva à perdição. Essa lógica humana que tenta infiltrar dentro da casa do Senhor, leva a isso. Caminho largo, faz na força do teu braço, faz no seu entendimento, mas leva à perdição. E a palavra diz que são muitos os que entram por ela. Amém, queridos? Mas essa lógica que eu citei de alguns homens e mulheres extraordinários, que Deus está falando aqui essa noite nessa casa com você, são pessoas que andam no caminho estreito, é a lógica do céu, que diz assim: você foi humilhado, perdoe. Bateram numa face, oferece a outra. Isso é o caminho estreito. Pegar a túnica, ofereça a capa, ou ao contrário, pegar a capa, ofereça a túnica, dá no mesmo. Foi traído, ame. Isso é a lógica de Deus, queridos. Esse é o caminho estreito. Pastor, deu glória a Deus, só era mais uma ali. Ame os seus inimigos, pois amar os amigos, a lógica mundana faz. O que nós estamos fazendo de diferença, gente? Nós estamos vivendo a lógica mundana. Amar os amigos é facinho, né? Aquele que te convida para comer uma churrasquinho, uma Coca-Cola gelada, aquele é fácil de amar, né? Queridos, Mateus capítulo 5, 44 diz assim: ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Essa é a lógica de Deus, amados. Essa é a lógica de Deus, a lógica da fé, a dependência de Deus. É a lógica quando eu estou cultivando fruto do Espírito em minha vida. Eu quero isso para mim, amém? Ainda que eu ainda precise alcançar algumas coisas, talvez como alguns de vocês, mas é o que nós temos que focar nossas vidas, porque nós temos um céu de eternidade. Jesus falou em Apocalipse que ele já está vindo, e eu preciso estar pronto para isso. Eu preciso estar pronto para ser cidadão do céu verdadeiramente, amém, amados? O que importa, amados, não é o percurso. Eu sei que dói você ser humilhado e amar, ser traído e amar, mas é o percurso. E não importa para nós o percurso, e sim o final desse percurso. Está falando assim, aqui em Hebreus capítulo 12 que nós lemos: livremos de tudo que nos embaraça e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Nós estamos numa corrida, numa caminhada.
Então nós estamos numa caminhada para chegar em um lugar. Aqui nós temos irmãos que dão umas pedaladas fortes aí, mas vocês saem com algo, não saem? For lá para Iguaba esses dias, gente, é longe, hein? É longe daqui lá. For de bicicleta, gente, tem um grupo aí de bicicleta e vão longe essa turma. Mas vocês vão andar sem rumo? Não, eles têm um lugar para chegar. Gente, a nossa caminhada com Deus é assim também. Tem dia que cai chuva, sabe aqui no sol, pega chuva ali, não é isso? O pneu fura, não fura, não dá uns... Você caiu esse tempo atrás, né? Quebrou a cabeça, você me contou. Gente, acidentes acontecem, gente, obstáculos. A corrida espiritual é a mesma coisa. Ele desistiu, você desistiu? Não desistiu. Ele faz isso 3 vezes por semana. Só de ouvir ele eu fico cansado. Mas não desistiu. Tem dia que pega chuva, sol quente, esfria, mas ele tem um lugar para chegar. Eles têm um destino. Vamos para Iguaba, vamos para Iguaba. E vão para Iguaba, gente. Uns estão indo aqui para o céu de glória. E, gente, nosso destino é lá, Deus. Entenda vocês que nós estamos num percurso, vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós deixamos de viver essa lógica mundana e viver a lógica da fé na dependência de Deus. Vamos enfrentar frio, chuva, sol quente, sim. Pneu fura, sim. Leva uma rasteira, dá um baque às vezes, tomara que não. Mas acontece. Mas levanta. Tem um louvor que fala isso, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem não conhece esse exemplo? É antigo esse. Né? Você conhece, né? Não cante esse não, tá? É brincadeira, viu? Vai falar que o pastor que falou, mandar você não falei nada, tá? É só um quebradinho. Se for começar a cantar lá, você tá nele. Queridos, o que importa para nós não é o percurso, e sim o final da caminhada. Aí eu quero perguntar, onde a nossa lógica está nos levando? Nos levando. O que eu tenho vivido? O que você tem vivido? Então, para nós olharmos o exemplo desses homens e mulheres que desafiaram e não viveram essa lógica mundana, que só se vê o que está ao seu redor, e eles passaram a construir uma nova lógica na vida deles, uma lógica da fé em Deus. Noé, quando Deus falou com ele mudou a lógica. Ele estava com uma vida normal. Abraão estava com uma vida normal, mas quando Deus falou, sai do meio da tua parentela, ele começou a viver uma lógica diferente, a lógica da fé na dependência de Deus, no sobrenatural, que Deus o direcionaria, queridos. Raabe estava na vida promíscua dela, na lógica mundana, tudo normal, uma vida complicada, mas de repente houve um dia em que ela teve que decidir por deixar aquela lógica mundana, podre, consumista, mesquinha, para viver a lógica da dependência na fé de Deus. Amém? Isso foi uma grande vitória. A própria palavra diz que o viver pela fé é loucura para os homens. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, pois só se discerne espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende. Mas eu estou falando aqui para homens e mulheres espirituais. Porque se você for natural, você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, porque você vive numa lógica mundana e humana. Mas eu creio que estou falando aqui para homens e mulheres espirituais, que precisam ser tocados essa noite para mudar o seu entendimento e a direção da tua vida para coisas maiores e melhores. Aleluias! É loucura para o homem morrer crucificado, que nós estamos celebrando aqui. É loucura, gente. É loucura para o homem morrer crucificado, humilhado, sangrando em uma cruz, para que nós alcancemos a salvação. Isso é loucura para o mundo. Vocês já pensaram nisso? Um Deus que fala em Filipenses que aniquilou-se a si mesmo, desceu, tomou forma de homem, como homem tomou forma de servo, e como servo foi até a morte de cruz. Gente, isso é loucura. Mas eu preciso acreditar, aleluia, que essa é a lógica da fé. Mas para o mundo é loucura isso. É loucura para o mundo ver uma mãe chorando
ao lado de um caixão onde o seu único filho vai ser sepultado. E daqui a pouco ela levanta as duas mãos para os céus e começa a agradecer, porque o seu filho partiu em Jesus. E aquilo conforta e consola o coração dela. Mas é loucura para o mundo, é ou não é? É loucura. Mas isso acontece porque essa mãe não vive a lógica mundana. Ela sabe que o filho só mudou de endereço por uns tempos, mas que logo eles estavam juntos lá em cima. Isso é a lógica da fé em Deus. Isso é a lógica da dependência em Deus, que Deus quer tratar conosco. É loucura para o mundo, homens e mulheres, dizer não à fornicação, ao adultério, diante de tanta proposta do inferno, ao simples apertar um botão na internet. Queridos, nós já fazemos parte dessa galeria dos heróis da fé. Se vocês analisarem, isso é loucura para o mundo. Eles falam, como vocês conseguem isso? Aí abre a brecha, né? Fala assim, é só a graça, porque eu não presto, mas a graça dele sobre a minha vida, né? A graça dele sobre as suas vidas. É o que faz isso acontecer. Mas é loucura, Daniel. Pensa bem, é loucura, gente. Porque as propostas hoje, as drogas, é delivery. Você não precisa mais sair. Você manda um zap e vem na tua casa. É assim. Tempos difíceis. Então quando você diz não, porque eu escolhi Deus, eu escolhi viver uma lógica da fé na dependência do Deus que eu amo e que eu creio, que está vindo me buscar. Aí é loucura para o mundo, Nath. É loucura para o mundo. Jovens dizer não a bebedeiras, drogas e curtição desse mundo e preferir estar na casa do Senhor adorando, como estávamos aqui na sexta-feira. Nós estávamos em quase 30 aqui, orando das 18 às 22. A vontade era de ficar, mas o barulho estava muito grande, o povo estava muito animado, tive que dar uma boicotada. Eu fui bombeiro espiritual na sexta-feira aqui, gente, porque o povo estava animado, ia longe. Mas aí, quando eu estava estudando essa palavra, eu pensei nos nossos meninos. Eu pensei em você, Ana Júlia. Eu pensei em você que estava ali prostrada, falando em línguas, adorando ao Senhor. Eu pensei na Mirella, ela está lá embaixo. Eu pensei no Henrique, está lá embaixo também o Henrique. Quantos anos o Henrique tem? 10. Henrique foi batizado com o Espírito Santo na sexta-feira aqui, gente. Eu pensei nele. Poderia estar lá com o celular, olhando porcaria sozinho, mas a mãe trouxe ele para o lugar certo. Foi batizado com o Espírito Santo, coisa mais linda. Queridos, mas é loucura para o mundo, e isso é loucura. Então nós estamos caminhando certo. Vocês entendem isso, gente? Que isso é a lógica que o Senhor quer nos conduzir, nos levar. É para essa lógica, que não é a lógica mundana, é a lógica da dependência de Deus. Aleluias! Queridos, essa lógica do mundo está caminhando e para estão indo, não faz sentido. Não faz sentido. Se vocês analisarem, quem tem uma experiência com, eu acho que foi com o Wendel, esse é o Wendel, aquele é o André. Levanta a mão, Wendel. Olha, de tanto falar teu nome agora, já estou com. Esse aqui eu conheci pequenininho, ganhei o pai dele para Jesus. Está indo embora falar nisso, né? Falou que veio me dar um beijo, está em Santa Catarina, né? Mandou só um zap para mim despedindo, olha só, deixa ele. Então, queridos, quem conhece, caminhou com Deus, teve alguma experiência com Deus, e o Espírito Santo habita nele, e ele tem visto coisas maiores do que ele via, e ele está sabendo que esse Deus é invisível, mas é real. Ele não consegue mais entender, e não dá para viver mais nessa lógica mundana, de coisas, e alcançar, e correria, embaraços, engano, e propostas, e mentiras, e tantas coisas ruins. Porque eu nunca vi, queridos, por mais que a pessoa alcance situações, posições e coisas, eu nunca vi um funeral com um caixão e um corpo dentro, indo para ser sepultado, e um caminhão de coisas atrás para ser levado para o mesmo endereço. Eu nunca vi. Alguém já viu isso? Então, quer dizer, é uma lógica mundana e humana que não chega a lugar nenhum.
Vocês concordam com isso? Vive atrás de coisas, enganando e sendo enganado, e adquirir, crescer e possuir. Depois vai lá sozinho no caixão trancado, joga um monte de terra na cara dele e acabou-se. E eu nunca vi uma carreta com um monte de coisa junto. Aí fica os herdeiros brincando, né? É isso que tem acontecido. Então quer dizer, uma lógica mundana de coisas e de alvos e de embaraços, que a Bíblia fala assim: faça a corrida, livre-se dos embaraços do pecado. São embaraços dessa lógica mundana. O que estão construindo? O que eles estão projetando para esse final da vida que nós temos aqui em Apocalipse? Eis que cedo vem. O que essa lógica mundana está preparando para essa volta dele? Não é isso? Hoje é a Santa Ceia. Hoje é feijoada para nós. Amém, queridos? Amém. E livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos rodeia. Precisamos romper essa lógica que nos leva a lugar nenhum. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É a corrida que realmente importa, que é a corrida da fé em Jesus Cristo. Queridos, quando a gente fala em corrida, nós lembramos de quem? De atletas. Atletas têm preparação e aperfeiçoamento. Vou falar de novo do Endo aqui, porque nós estamos caminhando bastante juntos. Esse dia nós fomos na casa do irmão aí, na célula, gente. Lá tem uns salgados gostosos. Acaba a célula, a gente fica disputando quem come mais coxinha. O que mais tem lá, pastor? Coxinha, enroladinho de salsicha, aquele que é assado. Esfirra, pastéis, ó, que eu não estou mais não é? E a gente fica disputando. Uns come 5, outros come 6, uns come 9. Eu vou até olhar para cá para ele não ficar vermelho. Tem uns que come 9 coxinhas, gente, né? Então ele gosta, hein? Não vou olhar para cá. Queridos, e o Ender falou assim: pastor, eu vou maneirar hoje, porque eu tenho um campeonato, tem uma disputa, uma coisa assim que você me falou. Eu lembrei disso também quando eu estava estudando. Ele falou assim: poxa, pastor, eu não vou acompanhar vocês hoje não, porque eu estou me preparando aí, que eu tenho uma data dessa competição, a palavra é essa. Eu tenho uma competição aí, eu lembrei. Então assim, essa corrida, os atletas têm o quê? Preparo e aperfeiçoamento. O que aconteceu? Ele cuida até da alimentação dele, é um preparo. E o aperfeiçoamento dele é os treinos, 3 vezes por semana. Por quê? Para quando chegar na competição, ele está afiado. A Luana ganha dele, também eu estou sabendo. Gente, eu estou falando demais hoje, né? Mas tudo é conversa. A Luana chegou bem melhor que ele, não foi? Quem manda vocês falar para mim? Eu conto tudo aqui de cima. É bom mesmo. Não, se for segredo, não fale para mim. Brincadeira, gente. É só isso aí que eu falo, tá? Os segredos eu não conto, só para Jesus. Então, queridos, preparação, aperfeiçoamento. Quando fala de corrida, de atleta, lembra disso. Mas nós estamos falando de coisas espirituais, que também precisamos ter aperfeiçoamento e preparação. Amém? E a aperfeiçoamento e preparação, nisso que nós temos, fala de 2 coisas. Olha só: livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui fala de 2 coisas: de tudo que nos embaraça e do pecado que nos envolve. Aqui fala de quê? Preparação e aperfeiçoamento, como um atleta, só que espiritual. Então tem coisas, amados, que não são pecado, mas nos atrapalham. Eu falei aqui, e como é bom a gente fazer dinâmica, né? Da brita, quem estava aqui lembra. São coisas que não são pecados, mas nos atrapalham. Eu acho que eu falei também sobre isso, vocês estavam lá, né? Não são pecados, mas nos atrapalham. Coisas que nos envolvem ao ponto de nos tirar da presença de Deus. Então livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, quer dizer, tem coisa que não é pecado, mas atrapalha. Amém por isso? Então, quando fala sobre isso, são isso. Uma coisa que eu não citei aqui, amados, que eu também estava estudando e nem marquei, mas é uma coisa que tem atrapalhado demais as nossas vidas, e eu vou falar só sobre isso. Redes sociais. Como tem tirado o nosso tempo com Deus. Eu acho que toda aquela listinha de brita, metade daquelas britas, eu tinha que deixar redes sociais, porque a gente perde a noção de, gente, se eu não vigiar, a gente perde a noção. Eu estou estudando aqui, eu tenho que desligar o celular, e você fica, quem será, né? Quem será que mandou uma mensagem? O que será?
você fica assim, gente. E olha que eu já tenho 52. Imagina os mais jovens, né? Que são ligeiros os dedinhos, né? Gente, vou falar só de rede social. Porque o seu trabalho, a academia, a bicicleta, o caminhar na praia, eu acho que tomam menos tempo hoje do que redes sociais. É uma bênção, nós precisamos vigiar. Porque tem sugado o nosso tempo. Tem tirado que nós temos o tempo de Deus nas nossas vidas. Então, igreja, já fica um toque só sobre isso. Coisa que nos embaraça hoje, atualmente, redes sociais. Use com sabedoria, mas não permita que isso tire o tempo do teu devocional com Deus. Não permita que isso tire o tempo teu com o teu filho, um tempo de qualidade. Não permita que isso tire o tempo seu com a tua esposa, com o teu esposo, um tempo de qualidade. Não permita isso. Em nome de Jesus. São coisas que embaraçam. Amém? Coisas que embaraçam. Bagagens extras nos embaraçam. Eu tenho certeza que se os irmãos que for andar de bicicleta, vocês colocarem muita bagagem, vai dificultar. Não é isso? Vai dificultar, porque eles têm que andar rápido também. Porque tem a premiação, quem chega primeiro, segundo, terceiro. Então as bagagens, gente, aquilo que nos embaraça, você sabe o que é. Então desfaz. Você pode ficar sem, pode viver sem, atrapalha minha vida com Deus, atrapalha meu relacionamento familiar, atrapalha bagagens extras, em nome de Jesus. Amém? E o pecado, o embaraço é isso, e o pecado que nos envolve. Pecado, gente, eu via muito pregador quando eu era criança falar que ele vem como um sapatinho de algodão. Quem já ouviu esse termo aí? Que o pecado é assim. Sapatinho, sabe o que é o sapatinho de algodão? É aquele que não faz barulho quando chega, vem sorrateiramente. Esse é o pecado, gente. Ele não vem, sou pecadão, estou chegando aí. Não, porque isso se amava. Ele vem devagarzinho, sorrateiro. A gente chamava sapatinho de algodão, e ele é do mesmo, sem vergonha, ele ainda anda assim até hoje, se vocês querem saber. É como assim, você entrar no mato com roupa, aqueles carrapichos que você não gosta, você até nem queria ele, mas ele gruda, sem ser convidado, aí isso é chato pra caramba, gruda com a roupa, né? Aqueles carrapichos. Gente, não sei se vocês conhecem, não sou só ele não. Tem gente do mato aqui, viu? Vocês estão fazendo de conta aqui, né? Vocês não estão na praia não, tem gente do mato aqui também. Você vê a cara deles aqui, ó. Parece que ninguém conhece carrapicho. Deus sabe, gente. O pecado é assim. Você entra, querido, achando que não vai dar nada, mas quando vem está cuidado, envolvido. E aqui a palavra diz: deixa os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia, amém? Mas maravilha, quantos estão entendendo até aí? Aí de repente fala nisso, fala assim no versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, vírgula, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. De repente aqui o escritor escreve sobre isso, para nós deixarmos o embaraço e o pecado. E aí no versículo 2 fala assim: tendo os olhos fitos, porque ele, Jesus, pela alegria, suportou a cruz. E é sobre isso que nós vamos estar caminhando aqui para encerramento. É sobre essa alegria. Que alegria é essa? Será que Jesus tinha prazer em sofrer, amados? Será que quando o pai falou para ele assim: olha meu filho, não achei um homem justo sequer sobre a face da terra, então não tem jeito não, desce lá e resolve o negócio. Aí a Bíblia diz que Jesus com alegria, mas será que com alegria ele veio para amar, e chegou aqui, foi zombado, foi cuspido, açoitado, desonrado, blasfemado, crucificado? Será que ele tinha prazer nisso? Será que ele falou: pai, deixa comigo, que maravilha, eu vou lá para cuspir em mim? Que alegria é essa? Que alegria é essa? Que aqui fala em Hebreus, que com alegria suportou a cruz. Será que ele tinha prazer em sofrer, queridos? Será que aquela coroa de espinhos sobre ele, sangrando, aquele espinho fincado na sua testa, será que era prazeroso? Aqueles chicotes com ponta de ossos, cravando, arrancando a sua pele e a carne, será que era prazeroso? Aqueles cravos de quase 15 centímetros, entrando em mãos e pés, será que era prazeroso? Aquela cruz tão pesada,
recebendo cuspes no rosto, um Deus que deixou a sua glória por amor a mim e a você. Será que era prazeroso, queridos? Que alegria é essa? Que alegria é essa que Deus fala? Aleluias! Será que é isso que Ele tinha em mente? Não, amados. Sabe o que Ele tinha em mente? O resultado daquele sofrimento. Sabe o que Ele tinha em mente naquele momento, naquela chicotada? Sabe o que Ele tinha em mente na hora que cravaram aquela coroa de espinhos? Sabe o que Ele tinha em mente quando martelava aquele cravo em suas mãos? Ele tinha em mente a ponte que Ele estava construindo para nós. Fôssemos novamente ligados ao Pai, tivesse uma salvação na eternidade. Essa é a alegria que Hebreus fala. Não foi durante o percurso, porque o percurso foi tristezas, ao ponto de ele entrar num lugar chamado Getsemane e pedir para Deus, o Pai, para pular aquela parte da história, porque grande era o sofrimento. Mas essa alegria que Hebreus fala, essa alegria no final da caminhada dele, não é durante o percurso, porque não tem nenhuma alegria nisso, só injustiça, não tem alegria. Mas a alegria dele era falar assim: peraí, tem um Fábio lá que precisa ser lavado pelo meu sangue de cruz. Lá tem o Ricardo que eu preciso alcançar. Lá tem a Luana que tem muito valor. Lá tem o Tony, tem todos vocês, amados. Todos vocês. A alegria que aqui Deus fala é essa alegria. Porque eu falei aqui, queridos, que não é na caminhada. Essa lógica de fé e dependência de Deus não é na caminhada olhando para o alvo que é Jesus Cristo, é o final da caminhada. Na caminhada dá cãibra nos meninos quando eles vão muito longe, dá cãibras, deve dar, mas aí faz massagem e tal, e respira e vai, continua. A caminhada é assim. Então é isso. Não é no percurso. Jesus sabia que aquela cruz construiria algo eterno. Então nós podemos ter a certeza dele nesse amor de tal maneira para nós. Isso significa também que nós passaremos problemas e aflições, decepção, dores, sofrimentos. Todos nós enfrentamos momentos difíceis na caminhada, mas o que garante é que no final da estrada sempre tem um Deus nos esperando com amor incondicional para nos dar um abraço e nos receber. É isso que nos conforta, que nos consola e que nos traz a esperança. É entender isso com convicção, que vale a pena eu mudar essa lógica mundana e viver a lógica da fé e na dependência de Deus. Quero viver coisas extraordinárias, quero dizer não. Que os homens não me compreendam, e não vão me compreender, não vão te compreender. Mas o importante é você estar ouvindo a voz de Deus e obedecendo, amém? O que experimentamos, amados, nesse mundo são amostras de felicidade. Tudo que o mundo pode fornecer para nós, ou até nós como os filhos de Deus, nesse tempo, nós só temos momentos, amostras de felicidade. Nenhum de nós tem uma felicidade plena, porque nós temos aflições. É assim ou não é? Tem dia que você está celebrando o aniversário do filho, da esposa, ou uma porta de emprego melhor que se abriu, ou um concurso que você passou, e você está feliz, é uma felicidade momentânea, mas no outro dia já vem uma luta tão grande, não é assim? A gente vive de onda em onda, gente. Então aqui nesse tempo, não adianta a gente ficar correndo atrás de uma felicidade, que a lógica mundana quer nos fazer engolir. Não existe, queridos. É como pote de ouro no fim do arco-íris. Quantos já tentaram ir? Né? Essas histórias de carochinha não existem. Felicidade plena, só lá. Que não haverá pranto, nem dor, nem choro, nem tristeza. Lá sim, lá é felicidade plena. Aqui não. Aqui é caminhada. Aqui existem momentos de felicidade e não tem ninguém melhor do que o outro. Todos nós passamos por isso. Momentos de felicidade, de choro, de tristeza, de alegria. É assim a nossa vida. É aquela montanha russa que um dia eu preguei aqui.
Tem dia que você está lá em cima, tem dia que desce com tudo, e vira de ponta cabeça e tudo. Fala, meu Deus, mas estava tão bom ontem. Não é assim? Queridos, são só momentos de felicidades, porque é a caminhada. Mas o nosso alvo é Cristo, amados. Lá vai ser plena, felicidade plena. Aleluia! E esses momentos, amados, são consequências de semeaduras. Na terra, são semeaduras. Deus não fez o projeto para nós termos sofrimento. O projeto de Deus não era esse. Foi o nosso pai Adão. Então, de lá para cá, a gente vem semeando também. Infelizmente, né? Muitos ainda, momentos nossos que a gente vive a lógica mundana. E na lógica mundana a gente semeia vento, né? E no mundo tereis aflições. A história de Cristo não terminou naquela cruz. Aquilo foi só um percurso. Assim também as nossas vidas, amados. Em todo esse trajeto, no final da caminhada dessa terra de transição, nós temos certeza viva que nós habitaremos nos céus. E lá fala que lá sim viveremos essa felicidade plena. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, que viveram a lógica mundana até pouco tempo atrás, mas estão aqui essa noite, entendendo essa palavra, que o nosso Deus não projetou para nós tristeza, infelicidade, dor. Ele sempre tem para nós um recomeço, um renovo, um amor para derramar em nossos corações. E Ele não vive do nosso passado. Eu ainda lembro. Eu lembro para mim não errar mais. Mas Ele não. Ele é tão bom, lindo, maravilhoso e nos ama tanto, amados, que Ele perdoa-me, já me perdoou e lançou no mar do esquecimento. Então Ele não vive do meu ontem, Ele vive do meu hoje. Então, se hoje eu estou no meu coração fazendo um propósito com Ele, e não quero andar mais nessa lógica mundana, podre, consumista, egoísta, errada, e quero andar na lógica desses homens e mulheres, que eram homens como eu, que eu também vou conseguir, na lógica da dependência de Deus através da fé. Então é o meu hoje que o Senhor está trabalhando, porque isso é o que agrada o coração dele. E quando eu me posiciono dessa forma hoje, o meu amanhã fica assim, ó, o seu amanhã, porque a gente muda uma história, e essa história começa a ser reescrita da forma que Deus é o primeiro interessado. A partir desse momento que eu falo assim, eu decido a não viver mais nessa lógica, o meu agora, então o meu amanhã já vai ser escrito uma nova história. Vocês estão entendendo? Amém. Essa é a oportunidade que Deus nos dá a cada encontro, porque esse é o desejo dele, é o projeto dele para nós. Esse é o desejo dele para toda a humanidade, não só nós que estamos aqui. É que a gente tem que entender isso. E quando a gente entende isso, muda-se o rumo da nossa história. E só depende de mim e de você. Eu quero isso em nome de Jesus. Aleluia. Para terminar, versículo 3 aqui do Hebreus capítulo 12, depois que fala dessa alegria que Jesus passou e suportou, porque ele não estava olhando o percurso, ele estava olhando o final da história. No versículo 3 fala assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Versículo 3 fala isso, fala assim: reflitam sobre isso. Reflitam primeiro sobre o que Jesus fez por nós, e Ele fez com alegria, com prazer, porque Ele estava entendendo o final da história. Ele estava entendendo que Ele ia nos resgatar. Ele fala assim: pense bem nesse que eu citei no capítulo 11, homens e mulheres extraordinários. Pense bem se a sua dificuldade, a sua luta, porventura é maior do que a deles. Pense bem, não desanime, permaneça firme, avance, viva a lógica de Deus pela fé. É isso que Deus está falando aqui. Pense bem, olhe bem, porque a gente lê a Bíblia, gente, e a gente pensa assim: poxa, eram diferenciados. Não eram, queridos. Eu estou falando aqui de prostituta, Raabe. Gente, pior que eu, pior que vocês, talvez, humanamente falando.
Quem era Moisés? Moisés matou um egípcio e fugiu para o deserto. Quem era Moisés? Até então, até a sarça queimar e não se consumir, era um fujão. Não era isso, gente? Quem conhece a história da Bíblia? É sobre isso, queridos, que fala aqui no versículo 3. Pense bem no que Jesus fez e cada um desses homens e mulheres passaram, para nós não nos animarmos, levantarmos, respirar fundo e vamos avançar. Amém? Em nome de Jesus. Porque se nós pararmos na caminhada, nós não vamos encontrar o prêmio na final da corrida. E essa caminhada é com obstáculos, sim. Ou a sua não é? Todos têm obstáculos na caminhada, sim ou não? Então é todos nós. Então não pense você, eu sofro mais. Porque tem pessoas assim, gente. Fica bicudo, achando que é o patinho feio da história. Senta com a pastora, pergunta das lutas dela. Gente, nossas corridas são de obstáculos, todos nós, a nossa corrida é de obstáculos. Não pense que os seus obstáculos é maior do que o outro. E se for maior, a graça de Deus sobre a sua vida também é maior para você suportar. Porque a Bíblia fala isso, irmã. Aleluias, aleluias. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz assim: tudo é possível, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por aquilo que não me edifica. Queridos, nós somos livres, nós não somos mais escravos. Então quando eu falo assim, eu não quero mais viver essa lógica mundana e podre. Eu quero viver uma lógica da fé e na dependência de Deus. Eu estou sendo livre. Nós estamos sendo livres. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Aí fala assim: poxa, mas o crente não pode, um bocado de coisa eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Fala para o seu irmão, fala assim para ele: eu posso, fala assim para ele: eu posso sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas tem coisa que não me convém, não é lícito, não agrada o meu Deus, que não me edifica, e eu não sou mais dominado por isso, como eu já fui um dia, dominado por prostituição, como eu sei de alguns irmãos aqui também, dominado por coisas ruins. Então livres somos nós, não essa lógica mundana que quer nos tirar da presença de Deus. Se você chega em determinado momento das suas vidas, queridos, que as pernas, eu sei que tem lutas e lutas. Irmãos, tem irmãos aqui que tem tanta luta, que eu estou lutando as lutas dela, estou deixando até as nossas, porque a gente é luta. E quando a gente pensa que está vencendo, uma se levanta a outra na seguida, que nem dá tempo nem sabe aquele round? Não tem aquele sininho, vai, e aí o cara toma uma vinha e abana ali com a toalhinha, não tem. É luta em cima de luta, emenda um round no outro. É porrada e bomba, como diz a turma aí fora, a lógica mudando. Imagina, nós estamos guerreando, porque nós estamos olhando para Jesus. Aleluia. E nós vamos enfrentar essas bombas, sim. Sabe como? Das 18 às 23, às 24 aqui, ó, chorando, gemendo, andando, clamando, adorando. É um dia a mais na presença do Senhor. Não vamos recuar e nem retroceder em nome de Jesus. Sabe por quê? As coisas fáceis Ele nos deixou para fazer. As coisas difíceis Ele nos ajuda a fazer. Agora as impossíveis, descansa. Ia com ele, irmão Rosângela. Filha, quando é impossível eu gosto. Esses dias chegou um diagnóstico aqui para nós, falando do impossível. Falei, opa, que quando é difícil, ainda é nossa parte. Vocês entendem assim, não? Quando é difícil, aí ainda nós temos o que fazer. Mas quando fala assim, é impossível, aí você tem que fazer que nem Isaías com Ezequias. Pegou aquelas cartas, colocou debaixo do joelho e falou: Senhor, essas cartas mandaram para o endereço errado. Eles estão afrontando o Deus vivo. Então, Senhor, não é nosso exército, não, Senhor. Eles transferiram para aquele que tem todo o poder. Quando é impossível, amado, na sua vida, se tiver alguma coisa impossível, só descansa. Você vai fazer o quê? Transfere para Ele. Essa é a lógica da fé na dependência de Deus, que o Senhor está tratando com o seu coração aqui essa noite. Chega de confiar no seu braço, chega de confiar na humanidade, na força do seu braço, do teu coração.
Transfere para Ele. Faça o que é fácil e que é difícil. Ele te ajuda no que é difícil. Mas no que for impossível, amados, transfere para Ele, amém? Aleluias. Aleluias. Sobe aqui, eu vou pular para o final aqui já. Vamos louvar o Senhor. Queridos, enquanto eles sobem aqui, eu não sei se a sua luta foi maior do que a de Jó. Acredito que nenhum de nós. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o gado, perdeu ovelhas, perdeu as casas, perdeu tudo. Só não perdeu quem, gente? Quem que não perdeu? Não sobrou ainda uma assim. Sobrou? A esposa abençoada, né? Aquela que foi colocada para auxiliadora, né? Homem, desista, amaldiçoa ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo, para de sofrer, raspar com taco de telha. Foi isso? A mulher falou para ele. Essa mulher, queridos, não é porque é mulher, poderia ser um homem também. Ela simboliza e representa uma desesperança em nossas vidas. Ela representa a falta de fé, ela representa a lógica humana. Ela representa isso. O Jó, ele representa a lógica dos céus, a dependência de Deus. A resposta de Jó foi qual? Mulher. Foi, né? Vocês gostam, né, os meninos, né? Nu, eu vou pular essa parte. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Dá para entender isso? Dá para vocês entenderem isso? Um homem que perdeu 10 filhos e todos os bens, que não se compara com os 10 filhos. Dá para entender na lógica humana um negócio desse? Dá para entender? Bendito seja o nome do Senhor. Gente, essa é a lógica de Deus através da fé e na dependência dele. É preciso sair da lógica humana, abandonar essa lógica humana de abandonar Deus por qualquer coisinha, coisas banais, sabe? A gente vê tantas pessoas paradas, desviadas por causa de homens, coisas banais, lógica mundana, lógica humana, sabe? Não tem nada para falar contra Jesus, não tem argumento. Jesus é amor, gente. Homens decepcionam e a pessoa deixa de Jesus, sabe? Parar com isso. E ele diz assim para nós todos os dias: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabe por quê? Fica de pé que eu vou falar o porquê. Sabe por quê, queridos? Porque em Jesus é sempre uma oportunidade de novos começos e recomeços. Hoje é uma noite disso. Talvez você entrou aqui com lógicas, experiência de vida, planos e projetos, mas talvez esse projeto não foi feito por Deus. E Deus quer te falar aqui essa noite: escuta, traga tudo. Começa a viver com a lógica de fé na dependência minha. Para de viver com o teu braço, com a força, com a experiência. Há sempre a oportunidade de um novo começo. Sabe por quê? Onde Jesus chega e que há uma destruição, vai haver uma reconstrução. Você pode dar glória a Deus por isso?